Prezados irmãos e irmãs, iniciando esta terceira semana da Páscoa, a liturgia nos coloca diante da realidade da nossa fé em Jesus Cristo, como encerramos o Evangelho. Perguntaram então a Jesus o que deviam fazer para realizar as obras de Deus. E Jesus respondeu: as obras de Deus é que acrediteis naquele que Ele enviou. A obra de Deus é que acrediteis. A obra de Deus é que vivamos da fé, que vivamos pela fé. Na primeira leitura de hoje, Lucas, até este momento, ele centrou a sua atenção nos apóstolos. Acompanhamos ao longo das últimas semanas, no livro dos Atos dos Apóstolos, justamente as narrações acerca sobre a pregação dos apóstolos, sobre a missão, o ministério dos apóstolos à frente da Igreja de Jesus Cristo. Agora, iniciamos esta semana com a leitura dos Atos dos Apóstolos, porém não mais centrada no grupo dos apóstolos, mas agora centrada no grupo dos diáconos, e particularmente de Estevão. Este diácono que apresenta as mesmas características dos apóstolos. Vejam, prega, faz milagres, está cheio de graça, de poder, ou seja, é particularmente favorecido pela assistência divina. É o Espírito Santo quem assiste aqueles que de fato se colocam à sua disposição. Assim como fez os apóstolos, assim agora faz o diácono Estevão e assim também a cada um de nós. Se nós nos dispomos verdadeiramente a anunciar, pregar o Evangelho, testemunhar o Evangelho, também sermos membros vivos e efetivos da comunidade de Jesus, da igreja, o Espírito Santo sempre nos assiste. Por isso, em toda a obra evangelizadora, estarmos sempre disponíveis à ação do Espírito, porque o Espírito Santo que assistia a Estevão, como assistiu os apóstolos, como assiste a cada um de nós, ou seja, ajuda a cada um de nós. E é essa assistência divina que permite a Estevão então pregar o Evangelho e realizar também os prodígios que acompanham essa pregação. A ação de Estevão, no entanto, irá provocar um conflito idêntico àquilo que os apóstolos também provocaram. Estevão será também, de certa forma, levado ao sinédrio, assim como os apóstolos, será questionado, sobretudo pela radicalidade da sua pregação. E vejam então que também para eles a pregação de Estevão era um tanto radical. Por quê? Porque ia contra o templo, as tradições mosaicas, e as acusações contra ele então tinham de certa forma algum fundamento. Porém, vejam, os olhares daqueles homens se fixaram nele. E os olhares que se fixam nele acabam por descobrir um particular resplendor. Vejam o que diz a primeira leitura, que Estevão tinha o rosto como que de um anjo. O que significa isso? Que o rosto de Estevão resplandecia, era semelhante à presença de Deus. O rosto semelhante a um anjo indica aqui a presença de Deus. Semelhante ao rosto de Moisés, quando desceu do Sinai, depois de encontrar-se com Deus. Por isso, então, para Lucas, que escreve tantas outras testemunhas. Meus irmãos, quem dera também o rosto de Deus, ou melhor, a presença de Deus pudesse resplandecer em nós. Que as pessoas que nos olhassem, que as pessoas que nos vissem pudessem contemplar a Deus. E contemplar a Deus significa também fazer a sua vontade. Por isso,
Quantas pessoas já passaram por nossas vidas, experiências bonitas que tivemos, com pessoas que verdadeiramente expressam a bondade, a misericórdia, a graça de Deus, pelo simples fato de estarem presentes junto de nós. Porque conseguem também, de certa forma, como Estevão, resplandecer a graça de Deus em suas vidas, de tal forma que, olhando para elas, nós possamos também dizer: é um homem de Deus, é uma mulher de Deus, eu vejo Deus nessa pessoa. Então vejam que isso não é uma questão de algo sobrenatural, ou até mesmo de uma fantasia. Pelo contrário, pelo testemunho autêntico que nós damos do Evangelho, pela vivência concreta dos valores do Evangelho, nós, de certa forma, podemos também resplandecer a graça de Deus através de nós. Assim como resplandeceu no rosto de Estevão. Mas temos também o Evangelho, uma multidão que segue Jesus e que busca o pão, o alimento, porque Jesus havia então multiplicado os pães e eles então vão atrás de Jesus, porque sentiram fome de novo. E vendo que Jesus poderia multiplicar, vendo que Jesus poderia alimentá-los, eles vão atrás de Jesus, eles atravessam, vão para o outro lado do mar, em busca de Jesus. É a multidão que segue a Jesus por causa do pão material que lhes deu, sem se preocuparem, no entanto, em compreender o sinal que Jesus deu, o sinal que Jesus realizou, muito mais do que o alimento material que Jesus ofereceu àquela multidão, àqueles homens. Jesus lhes deu um sinal e eles, de certa forma, ignoraram esse sinal. Estão indiferentes a esse sinal, estão mais preocupados em encher a barriga. E Jesus os repreende diante dessa cegueira espiritual. Jesus os repreende e Jesus proclama então ali naquela exortação, naquela repreensão, Jesus proclama a diferença entre o pão material, corruptível, e o pão que perdura e que dá a vida eterna. Nós vamos acompanhar ao longo dessa semana esse discurso de Jesus acerca do pão da vida. E este pão da vida eterna, este pão que dá a vida, é mais do que um pão material e corruptível, mas um pão que perdura e que dá a vida eterna. Por isso, há que passar das preocupações meramente materiais. Jesus está convidando aquelas pessoas a fazer esta passagem. E certamente também Jesus convida a cada um de nós a fazermos esta mesma passagem. A passagem das preocupações meramente materiais, de quantas e quantas vezes nós buscamos o Senhor apenas para satisfazer, apenas para conquistar coisas, para passarmos então aos horizontes da fé, do Espírito, a que apenas a sua pessoa, apenas Jesus dá acesso. Só Jesus dá acesso a esse novo horizonte da nossa vida espiritual, da nossa vida cristã, da nossa vida de fé. E naquele pão, então, não está apenas o alimento, aquele pão que Jesus quer oferecer e que Jesus dá a nós, não é simplesmente o alimento substancial, mas aquele pão é a sua própria pessoa, é a sua presença. E aqui está mais uma vez, meus irmãos, o sentido da comunhão espiritual. Vejam que o pão que Jesus quer nos dar é além deste pão material, é além do pão em si. Mas Jesus quer estabelecer a comunhão conosco através deste pão.
Por isso, a comunhão que nós recebemos sacramentalmente é a união com Cristo, com o corpo de Cristo, e é justamente a nossa imersão no mistério da comunhão com Cristo. Mistério da comunhão com o Senhor, ou seja, dessa união com Deus, dessa vida na graça de Deus. A mesma vida no qual Estevão estava mergulhado. De tal forma que as pessoas que o viam resplandecer no seu próprio rosto a face da graça, da bênção de Deus, como que a face de um anjo. É isso, meus irmãos. A comunhão sacramental deve nos levar à comunhão espiritual. E se hoje nós não podemos participar da comunhão sacramental, vamos estabelecer cada vez mais, vamos solidificar, fortalecer cada vez mais os laços dessa comunhão espiritual que nos une ao Senhor, a fim de que, vivendo em comunhão profunda com Ele, Ele possa de fato transformar a nossa vida, renovar a nossa vida. Então, a obra de Deus se realizará. A obra de Deus é que acrediteis naquele que Ele enviou. Deixar-se alimentar por Jesus, estar em comunhão com Jesus, unir-se espiritualmente a Jesus, significa justamente viver em comunhão com Ele, acreditar nele e viver pela fé nele. É o que nós precisamos, é o que nós também hoje desejamos. E assim também possamos viver esta realidade da graça, da qual viveu Estevão, da qual viveu os apóstolos, da qual também todos nós somos chamados a viver. Assim seja. Amém.